Eu sou o Fábio, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou PCNP de Tecnologia, da Diretoria de Ensino da região de Santo André, e eu gostaria de apresentar para vocês algumas plataformas digitais que nesse momento estão disponíveis tanto para os professores quanto para os alunos da rede estadual. Vamos lá? Nós tivemos um chamamento público em 26 de 3 de 2020, no começo da nossa pandemia do Covid-19, coronavírus. E nesse chamamento público, algumas empresas, fecharam uma parceria com o Estado para o uso dessas tecnologias com os professores da rede estadual e com os alunos também, sem ônus para o Estado. Essa parceria resultou nessas plataformas que hoje estão disponibilizadas para uso tanto do professor quanto do aluno. Para o ensino fundamental, eu tenho as plataformas Dragon Learn, a Matfic, a Manga High e a Escola Mais. E para o ensino médio, eu tenho o Study, o Descomplica e o Explicae. Vamos conhecer um pouquinho dessa ferramenta Dragon Learn? A gente tem todo um processo, para acessar essa ferramenta. O professor, ele precisa utilizar o seu e-mail institucional e a sua data de nascimento, separada por pontos. Para o aluno acessar essa plataforma, o aluno precisa utilizar seu RA sem os zeros de início, mais o SP. E a senha do aluno também é a data de nascimento, separada por pontos. Vamos acessar essa plataforma para ver um pouco como ela funciona? Quando eu faço o meu login na conta do Dragon Learn, ele vai me direcionar para essa tela principal, onde eu tenho as disciplinas disponíveis no Dragon Learn para trabalhar com meus alunos. Então, no Dragon Learn eu tenho matemática e inglês para o trabalho com os meus alunos. Aqui pensando no ensino fundamental. Vamos dar uma olhada nessa plataforma? Então eu tenho lá as minhas turmas, onde eu vou cadastrar os meus alunos, eu tenho como criar essas turmas, eu tenho como corrigir essas turmas, e aí eu tenho como imprimir esse login e essa senha e disponibilizar para os meus alunos, para eles terem acesso. Isso é bem importante e bacana, porque o professor acaba tendo esse controle também. E eu também tenho disponível nessa plataforma um portfólio, onde eu tenho ali tudo que os meus alunos vão acessando e os conteúdos que os nossos alunos, vão explorando, eu tenho como consultar aqui nesse portfólio. Aqui ao lado, eu tenho aqui convidar um colega, que eu poderia estar convidando um outro professor para fazer parte dessa mesma turma minha. E eu tenho aqui também o meu nome, onde eu tenho um outro menu, onde eu tenho lá o perfil, que seria... Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Onde eu tenho aqui, tá vendo? O meu nome, o e-mail, meu telefone e o ID da escola. E eu tenho aqui, eu fiz um cadastro, eu coloquei uma escola nossa, só para fazer um cadastro para a gente poder acessar. Então eu tenho, tá vendo, uma conta administrativa da escola, onde a escola pode ter acesso. Eu tenho como convidar outras pessoas, E eu tenho a opção também, se o aluno tiver interesse, ou se o professor também tiver interesse, em utilizar uma conta Prime, que aí é uma conta paga. Eu volto lá nesse meu menu, através do meu nome, eu tenho o termo de uso que nós temos aqui. Que existe uma diferença entre conta dos alunos e conta do professor, e eu tenho nesse termo de uso, que nós temos acesso a uma conta gratuita, onde eu tenho esse acesso de 20 exercícios por dia para que o aluno possa estar desenvolvendo. E é legal porque ele limita também um horário. Ele limita o horário para o aluno acessar das 5 até as 18 horas em dias úteis. E o nosso preço, como foi uma parceria da Dragon Learn com a Secretaria de Educação, a gente não tem custo nenhum. Aqui eu tenho também ajuda. Na ajuda ela é bem interessante porque eu posso fazer uma pesquisa de algum conteúdo ou eu posso ver também os informativos, tanto para o coordenador, as informações para o professor, as informações para os responsáveis, o cadastro e login nessa plataforma e as informações gerais. É interessante que a gente possa visualizar para ver quais são esses recursos que estão disponíveis para nós. Um pouquinho, para a gente poder iniciar
nessa plataforma. Vou voltar para a tela principal. Um outro recurso que eu tenho aqui também é a ajuda, onde eu tenho lá uma central, onde eu digito a minha dificuldade e eu espero um pouquinho e essa central, né, me auxilia nessa utilização dessa plataforma. É bem bacana esse recurso disponível nessa plataforma. Vamos lá então na tela principal? Na tela principal, a gente vai ver aqui o acesso aqui, primeiro em matemática, né, para a gente dar uma olhadinha. Eu vou acessar aqui. Eu criei uma turma fictícia, que é a turma A. Então lá eu tenho, tá vendo? Vamos começar aqui por baixo? Eu tenho os conteúdos, né? Os números, álgebra, geometria, quantidade de medida e probabilidades estatísticas. E aqui eu tenho um menu também em cima, que eu tenho lá o programa, né, que eu estou tendo. Eu tenho as estatísticas, né, dos meus alunos, dos acessos, o número de atividade que esses alunos estão realizando e o progresso desses meus alunos. Aqui vocês estão vendo aqui que eu criei, né, uma sala de 2 alunos fictícios. E aqui eu tenho os trabalhos. Se eu quiser, né, criar um trabalho novo para o meu aluno, eu estou vendo que o meu aluno está tendo dificuldade em determinado conteúdo. Então eu posso entrar aqui e selecionar esse aluno. Aqui eu posso escolher todos ou selecionar só um aluno e direcionar para ele um trabalho, né, para que ele realize. É bem interessante isso. Esse menu dessa plataforma, porque ele direciona para mim até um período de 10 dias para que o aluno possa realizar essa atividade. Então eu trabalho para casa. Então ele teria ali, né, o horário com vocês na aula nesse sentido de teletrabalho, né, nesse sentido híbrido. E aí vocês poderiam criar para ele esse trabalho para casa. E ele teria um prazo máximo de até 10 dias para estar resolvendo. Então eu vou lá, eu vejo a atividade, né? Eu vou pegar uma atividade qualquer, aqui eu vou pegar o foguete, né? Eu vou pegar o foguete, que é a atividade que eu quero deixar para o meu aluno. Você vê que em Aventura Cósmica eu tenho 4 atividades, mas eu escolhi o foguete. Então já está aqui, é uma lição. Eu vou dar o avançar, que é o mais aqui. E aqui, tá vendo? Ele já começa a mostrar para mim o período. Então começaria hoje, né? E iria até 5 de outubro, né? Para o meu aluno realizar essa atividade. Se eu quiser bloquear para que ele realize primeiro essa atividade, né, para dar continuidade no processo de aprendizagem, eu posso também. Eu vou clicar aqui, o meu aluno só vai ter acesso a essa atividade. Então é bem interessante essa plataforma do Dragon Learn, que ele tem, né, essas atribuições específicas. Tá? Então eu tenho aqui, eu vou voltar lá, se eu clicar aqui, eu vou atribuir para ele, né, e esse aluno só vai ter acesso a essa atividade. Eu tenho tanto isso para matemática, quanto para a língua inglesa também. Se eu quiser corrigir, tá vendo? De novo, a minha turma, eu consigo corrigir. Se eu quiser imprimir também novamente esse login, também eu consigo. Vou voltar mais um pouquinho para vocês darem uma olhada, né? Aqui, ó, é o processo da minha turma e como que tá as atividades que eles vão realizando. Então, como é uma sala fictícia, eu só tenho ali 2 alunos cadastrados, eles realizaram até agora 3% das atividades propostas. Então seria interessante, como um complemento a mais, além da aula que eu, professor, já estou ministrando para os meus alunos, eu posso agregar aí mais essa plataforma do Dragon Learn com atividades aí extras para o meu aluno. Aqui eu vou entrar na parte de inglês, né, que é a outra disciplina que eu tenho disponível aí no Dragon Learn. É o mesmo processo, vocês vão ver também, ó. Uma coisa que eu não cheguei a citar em matemática, mas eu vou citar aqui na língua inglesa, que tá vendo, no primeiro ano eu tenho esses 3 conteúdos que eles vão se aprofundar nessas aulas. No segundo ano, vocês vão vendo que os conteúdos vão avançando, né? Eu tenho um pouco mais de conteúdo aí disponível para o meu aluno estar realizando. Então vocês vão vendo aí, tá vendo? Agora se eu vou para o terceiro ano, eu já tenho um pouco mais aí de conteúdo, né, para o desenvolvimento aí desse meu aluno. Vou entrar em uma só para vocês darem uma olhada.
Então eu tenho aqui uma atividade, né? Vou entrar na Family Tree. E eu tenho aqui uma atividade dos meus alunos, eu vou clicar nessa atividade e ela fica disponível para o meu aluno estar acessando. Então eu posso conversar com eles, apresentar para eles as atividades que eu gostaria que eles estivessem desenvolvendo. Aí eu vou clicar e aí eu tenho como aparece aí a atividade, tá vendo? Para o meu aluno. Então, né, aqui eu tenho, conheça a família de Linda, e aí eu vou clicando e ele vai apresentar a sua família, né, para o meu aluno. Se eu clicar aqui, ó, ele vai voltar de novo a reproduzir esse som, tá? Para o meu aluno. E aí, para a gente finalizar, né, o Dragon Learn, essa apresentação referente ao Dragon Learn, eles também têm aqui uma coisa que é bem bacana, que são as Olimpíadas de Matemática nesse primeiro momento. Na língua inglesa ainda não está disponível essa Olimpíadas, mas eu tenho já disponível as Olimpíadas de Matemática, que é bem interessante. Eu vou clicar só para vocês darem uma olhada nas atividades aí que eu já tenho disponíveis, né, da tarefa das Olimpíadas. Então eu cliquei nela aqui para vocês. Então eu tenho aqui, tá vendo? Né? Essa aqui é a versão de 2009 e eu tenho para o primeiro, para o segundo, para o terceiro anos algumas atividades para que os alunos possam estar vivenciando como é que funciona essa competição de matemática. Então eu vou clicar aqui numa do primeiro ano para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, várias atividades, né? Por aluno ter uma navegação, eu posso ir lá fazendo bolachas, eu vou clicar lá. E aí eu tenho a atividade que é desenvolvida para ser realizada aí na Olimpíadas de Matemática, ok? Eu acho que do Dragon Learn é isso para a gente estar conhecendo. E é legal que se você, professor, tiver curiosidade, possa acessar essa plataforma. Continuando assim, né, com a divulgação dessas plataformas que estão disponíveis para nós professores e para os nossos alunos, eu vou falar sobre a Matific, que é uma outra plataforma também, que ela está disponível para o ensino fundamental. Vamos conhecer um pouquinho a Matific? Como eu apresentei lá atrás, né, na Dragon Learning, eu também vou apresentar para vocês como que a gente deve acessar essa Matific. Eu tenho aqui, né, o acesso dela, que eu também vou disponibilizar para vocês através desse PPT. E para a gente acessar como professor, eu vou usar ali o meu e-mail institucional e a senha será SP2020 para acesso do professor. Para o login do aluno, para acesso do aluno, eu vou usar o RA do aluno, agora com os zeros iniciais, mais o SP no final. E a senha também será SP2020. Vamos acessar a Matific para ver como funciona? Quando vocês acessarem a Matific, vocês vão ver que ela tem, né, uma outra forma aqui de trabalhar, né, tanto com o professor quanto o aluno, mas ela também é bem interessante. Eu vou iniciar aqui com vocês. Vocês vão ver que tem aqui, tá vendo? Acesso gratuito devido à Covid e tal. E aqui eu tenho já um menu inicial, tá vendo? Com atividades, com a plataforma Matific, né, a nossa pedagogia, como que eles trabalham, tudo bonitinho. Para os pais ou responsáveis, isso também é bem interessante, porque os pais e responsáveis aqui também têm acesso para o acompanhamento, né, do aluno. Tem um Fale com a gente, né, aqui já tanto na tela inicial, e a gente pode aqui iniciar essa sessão para ver como funciona. Aqui embaixo é legal também da gente comentar que eu tenho, tá vendo, uma avaliação dos pais e eu tenho uma avaliação dos professores também, se o professor quiser, né, tá fazendo aí essa avaliação para conhecer um pouquinho dessa plataforma. Clicando lá naquele acesso, né, eu consigo acessar a plataforma da Matific e eu vejo aqui agora, né, já o que eu tenho de recurso para essa plataforma. Vocês veem que também é o mesmo esquema, né? Vem o nome aqui do professor que está logado, eu tenho início, que é esse painel, eu vou aqui, esse aqui eu não criei, mas dá para a gente, né, gerenciar aqui, criar a nossa turma, né? O segundo passo é a gente adicionar os alunos e aí começar, né, esse trabalho com os nossos alunos. Então eu tenho esse painel inicial, eu tenho ali, né, já o gerenciamento dessas turmas, né? Eu vou adicionar aqui as turmas, né, que é bem interessante. Eu tenho aqui já os conteúdos, que é bem interessante esse aqui, ele é diferente, né, da outra plataforma, porque aqui ele disponibiliza tanto para o professor quanto para o aluno o sistema de apostila também. Então, se o professor quiser disponibilizar para os alunos a apostila, ele também disponibiliza para esse aluno.
aqui eu consigo procurar, né, o conteúdo tanto por palavra-chave, né, tanto pelo ano-ciclo também. Então vamos lá, aqui com certeza também a plataforma é gerada para os anos iniciais e finais, e aí eu consigo acessar, vou começar aqui, né, o nosso teste aqui pelo primeiro ano, e eu tenho aqui, tá vendo? Nessa busca, eu tenho um primeiro momento, a apresentação de algumas propostas que essa plataforma já trabalha em relação ao currículo de matemática. Então eu tenho, tá vendo? A base comum curricular de matemática, eu tenho aqui alguns livros que também estão disponíveis, né? E algumas escolas que também utilizam essa Matfic como ferramenta de trabalho, que também fica disponível aí para mim, para esse acesso. Então eu vou entrar aqui, ó, só para a gente dar uma olhada. Ó, eu tenho o EMAI, vou entrar pelo EMAI? Eu vou entrar no EMAI e eu tenho aqui algumas atividades a mais, além das atividades que eu já tenho no caderno do EMAI do aluno da rede estadual, eu tenho algumas atividades a mais. Então da unidade 1 aqui, ó, eu tenho 19 atividades. Da unidade 2, eu já tenho 24 atividades. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai me apresentar para mim essas atividades. E o interessante é que aqui ele mostra quanto tempo que vai demorar para mim esse videozinho para que o aluno aí consiga, né, interagir tanto com a plataforma como com a atividade que ele vai estar desenvolvendo. Então, eu tenho aqui a quantidade de tempo, né, que vai demorar aí essa atividade com o meu aluno. Tá? Então, eu tenho aqui, vocês estão vendo, as 19 atividades que eu posso aqui direcionar o meu aluno, às vezes entrar nessa plataforma junto com ele, ou às vezes comentar com ele qual, né, atividade que eu gostaria que ele realizasse, e ele começa aí, né, a realizar essa atividade. Eu vou entrar em uma para vocês verem mais ou menos como funciona. Então aqui, se vocês verem aqui em cima, eu tenho uma coisa bem interessante nessa plataforma. Quantos pássaros você está vendo? Ela começou já a falar comigo porque eu entrei na visualização como estudante, mas eu posso também tentar entrar na visualização como professor. Olha lá. Como professor, ele apresenta numa tela menor a atividade. Quantos pássaros você está vendo? Som, né? Aqui ele apresenta para mim a atividade. Ele apresenta que eu tenho como compartilhar, né, tanto essa atividade quanto a minha tela com outras pessoas. E eu tenho também como disponibilizar aí um modo de apresentação para os meus alunos. E o interessante nessa visualização do professor que eu tenho tanto o objetivo da aula e a metodologia empregada, além de ter também uma coisa muito interessante, que é onde que se encaixa essa atividade no currículo. Aqui vocês vão ver ó, que eu estou encaixando essa atividade na base curricular nacional, né, de matemática. Então é bem interessante essa plataforma nesse sentido, porque eu tenho mais esse recurso aqui para o professor. Tá bom? Ó, se eu, tá vendo? Aqui aparece para mim o ano-ciclo que eu estou utilizando. Aqui, tá vendo? Aparece para mim a base nacional curricular. E eu posso também, se eu tiver interesse de procurar, as habilidades referentes a essa atividade no currículo paulista. Então eu vou lá, eu clico nele, tá vendo? Então ele apresenta para mim a habilidade que está sendo trabalhada através dessa atividade. Então é bem interessante também essa plataforma para o professor. Vou fechar aqui essa atividade. Vou voltar aqui para o início e vou entrar aqui numa outra forma aqui pelo conteúdo, tá? Vou mudar aqui o ano-ciclo para a gente dar uma olhada diferente. Entrar agora, vamos, um exemplo, ó, no 5º ano, vamos ver o que vai aparecer para mim. Tá vendo? Aparecem os tópicos. Eu posso selecionar por tópico, ó, pela base curricular comum, tá? Por alguns livros que eu tenho aqui, por alguns projetos que também estão disponíveis nessa plataforma. Né, pelo EMAI também, vamos dar uma olhadinha no EMAI? Estou fazendo aqui o exemplo pelo EMAI por causa, né, que é um material que é utilizado aqui pela nossa rede. Então tá vendo? Ó, na unidade 1 eu tenho 28 atividades aqui disponíveis para o EMAI. E na unidade 2 eu também tenho 28 unidades. Na unidade 3 eu tenho 25 e na unidade 4 eu tenho 23 atividades. Vamos clicar para a gente dar uma olhadinha? Então vocês estão vendo? Eu tenho aqui ó, a atividade, eu tenho a quantidade de tempo que o meu aluno vai demorar aí para estar realizando essa atividade. Lógico, é uma previsão, não dá para garantir que o aluno vai só demorar esse período aí. Ele pode ser tanto um pouco mais rápido do que esse período, como ele pode, né, também demorar um pouquinho mais. Então eu vou entrar aqui numa atividade para vocês verem.
ela vai me direcionar para a atividade. Num primeiro momento, tá vendo? Ela está me mostrando a visão como se eu fosse aluno, mas eu vou mudar aqui para a visão do professor, ó, que é o mesmo esquema daquilo que eu mostrei. Eu tenho as informações desse episódio, eu tenho aqui também a dica para o professor, né? Um aprofundamento a mais, o que ele pode perguntar, né? A apresentação do professor em relação a essa atividade, e eu tenho essa atividade inserida aí no currículo, tanto na Base Nacional Curricular, como nesses outros currículos aqui, Prova Brasil e assim por diante. Eu acho que isso que é legal da gente comentar aqui sobre o Matific. E outra coisa que também é legal, que eles trabalham muito com HQ, né? E com uma forma de quadrinhos, né? Eles trabalham assim muito mais nessa forma de quadrinhos com os nossos alunos. Eu acho que é isso, gente, sobre a Matific. Vamos dar prosseguimentos aí nas nossas plataformas digitais que está disponível pela rede estadual. Vamos acessar agora a Mangarrai para a gente conhecer um pouquinho como que essa plataforma funciona. Então, como acessar a Mangarrai, que é essa outra plataforma, né, disponível para os anos iniciais e anos finais. O acesso dela, né, eu vou disponibilizar para vocês esse acesso, esse link aqui para vocês, e a forma como a gente vai acessar. Então, é o mesmo procedimento. É o professor aqui, ele vai fazer um cadastro e ele vai receber um e-mail para acesso. Nesse cadastro, ele já vai criar ali, né, a senha dele, tanto provisória e depois a senha para ele acessar essa plataforma. E o login do aluno é o professor que vai imprimir esses dados e passar para o aluno. O aluno, ele faz esse cadastro através, né, do ID dele de usuário e da senha dele. E aí o professor disponibiliza aí para o aluno para que ele possa acessar essa plataforma. Vamos acessar a plataforma para ver como ela funciona? Essa é a tela inicial, né, da Mangarrai, para a gente ter um contato maior com ela. Então eu tenho aqui, tá vendo, esse menu principal, onde eu tenho as tarefas que estão selecionadas, as propostas, o que é recomendado, as pesquisas de atividades, a central de games, essa trabalha muito com game, é bem interessante também. E aqui vocês estão vendo que todas essas plataformas aí que foram apresentadas até agora para os anos iniciais, ela trabalha muito mais com matemática, né? E com língua inglesa também, mas aí pensando nos anos finais. Então, eu vou entrar aqui, tá vendo? Eu tenho aqui a atividade, eu tenho uma atividade de adição e subtração. Então, eu entro aqui na minha atividade, eu tenho aqui as pessoas, porque esse é um exemplo, né? Eu estou entrando para vocês num exemplo, e ele já vai disponibilizar para mim a atividade para eu ver como ela funciona com o meu aluno. Aqui ele não me dá a visão do professor, ele me dá a visão de como essa atividade é apresentada para o meu aluno. Tá vendo? Então eu vou clicar. Aí, quando eu tenho essas atividades aí que já foram realizadas pelos meus alunos, como é que eu não tenho nada e a gente não conseguiu, né, acessar, e eu tenho essa proposta, todas essas plataformas que eu estou aqui apresentando para vocês, a Secretaria de Educação também fez um tutorial um pouco mais aprofundado para que vocês também tenham conhecimento dessa plataforma. Então aqui eu posso, tá vendo? Eu vou fazer um teste aqui e pesquisar por nome essas atividades. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho, ó, os eixos, né, de matemática, eu posso procurar por habilidades, uma nova proposta de conteúdo, um pensamento computacional. Então tá vendo? Eu tenho aqui até, né, os anos, ciclos, e eu posso aqui direcionar, né, de acordo com o ano que eu estou trabalhando e realizando essa atividade também. Então eu vou pegar aqui, tá vendo, o primeiro ano, e ele vai me disponibilizar aí os conteúdos que estão disponibilizados para esse ano. Tá vendo? Então, se eu clicar aqui e fixar essa tarefa, o meu aluno terá que realizar essa tarefa, porque ela vai estar agregada com a turma que eu criar. Então isso também é bem interessante nessa plataforma. Então, vocês viram que cada plataforma aí tem as suas especificidades. Mas é interessante para o professor ter mais essa opção aí de plataforma e que nesse momento para a rede estadual está gratuita para todos. Para a Mangarrai é isso nesse momento. E agora eu vou passar para a próxima plataforma que também está disponível para os anos iniciais e finais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho da Escola Mais. Vamos ver como é esse acesso?
para o acesso aí à Escola Mais, o professor vai fazer o login, né, dele com o seu CPF e a senha também será o seu CPF. Para o aluno, ele precisa realizar esse cadastro, né, dizendo que ele é aluno da rede estadual e ele vai ter a liberação do seu acesso para acessar a Escola Mais. Vamos ver como ela funciona? Ao ingressar na Escola Mais, vocês vão ver aqui que eu não tenho nenhum curso criado e eu não estou anexado também em nenhum curso, né, para poder apresentar para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, né, que eu tenho esse acesso. A minha conta, os perfis que eu vou estar disponibilizando aqui para o meu aluno, né, esse painel de controle que ele não está liberado porque eu não tenho nenhum curso cadastrado. Aqui são os cursos, né, se eu tivesse algum curso cadastrado, eu teria um link aqui para poder disponibilizar para o meu aluno. Aqui eu tenho aqui o calendário, onde eu deixo disponibilizado tanto, né, para mim quanto para o meu aluno, e ele vai ter contato aqui, né, com o calendário das datas do curso, né, e dos momentos que estão disponíveis aí, os conteúdos a serem trabalhados. Então, eu tenho essa agenda, que ela pode ser diária, ela pode ser mensal ou ela pode ser semanal, e eu vou aqui anexando, né, esses conteúdos através dos cursos que são criados para ser trabalhado com os nossos alunos. Como eu não tenho aqui nenhum curso criado para poder apresentar para vocês, eu vou apresentar aqui na forma de PPT, só para vocês terem uma ideia de como que funciona essa plataforma. Vamos lá para a gente dar uma olhada? Então, pelo PPT dá para eu dar uma olhada, né, para ver como funciona. Então, aqui eu estou como se eu fosse um aluno, aqui é o painel, como vai aparecer para o aluno, né, o controle dele aqui. Ele vai ter aqui, tá vendo? O começo dele, o atendimento dele e as salas que ele está anexado para realizar as suas atividades. Então ele tem aqui, tá vendo? Nessa primeira página, ciências da natureza, ciências humanas, a língua inglesa e a língua portuguesa. E aqui eu tenho, vocês estão vendo, ó, as atividades, a pontuação dessas atividades e a data que essa atividade, né, foi produzida e o período que eu tenho dela de encerramento, né, que o professor deixou disponível para o aluno para que ele tenha acesso. Essa plataforma ela é diferente porque essa daí eu consigo ter uma interação mais com o meu aluno no sentido das redes sociais, porque ela é muito próxima, né, da rede social que o aluno acessa. Então é uma plataforma interessante, ela foi criada nesse intuito aí de ficar um pouco mais próxima do meu aluno. Não que as outras plataformas o professor não fique próximo do seu aluno, mas essa plataforma ela é bem interessante e ela é simples, né, para a utilização aí dos nossos alunos. Eu acho que sobre a Escola Mais, eu não vou ficar postergando muito, porque é mais isso mesmo. E aqui eu tenho, tá vendo, a atividade que foi proposta para a minha aluna aqui, né? Tá vendo? Então ela foi bem-vinda à turma, ela tem a postagem dela, ela tem as atividades que já foram disponibilizadas, tá? E ela tem, né, esse painel aqui para estar visualizando as atividades dela e como ela pode estar realizando, tá vendo? Então, essa aqui é quando ela acessa e ela já tem aí as atividades disponibilizadas. E eu, professor, após a realização da atividade da minha aluna, eu posso fazer comentários para que ela possa refazer, para que ela possa finalizar, né, essa atividade. Então, é um recurso aí também bem interessante, onde eu posso interagir de uma forma diferente com os meus alunos. Então, sobre a Escola Mais, uma coisa legal que a gente não pode deixar também de citar, é que aqui eu consigo trabalhar todas as áreas do conhecimento, né? Diferente das outras plataformas, que ali estão específicas, mas aqui eu consigo trabalhar todas as áreas do conhecimento. Por isso que eu acabei enfatizando aí, né, o uso dessa ferramenta. Agora vamos conhecer um pouquinho as nossas plataformas disponíveis para o ensino médio? Para o ensino médio eu tenho o Estude, que eu comentei com vocês, o Descomplica e o Explicae. São todas plataformas voltadas para o vestibular e para o Enem. Então vamos começar pelo Estude? Então, como que eu acesso a plataforma do Estude? Eu tenho lá o acesso, né, que eu vou disponibilizar para vocês o link. Eu tenho que fazer o cadastro meu, né, de professor ou de estudante. Como que eu faço esse cadastro? Se eu for estudante, eu vou informar o RA sem os zeros iniciais mais o SP. Se eu for professor, eu vou informar o meu CPF e eu terei acesso a essa plataforma do Estude. Vamos entrar para a gente ver como ela funciona?
acessando o Study, essa é a tela inicial. Então eu tenho esse menu, onde eu tenho as matérias, que foi onde eu cliquei aqui para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Então eu tenho lá todas as matérias do ensino médio, física, matemática, química, biologia, né? Eu tenho dividido literatura e gramática e redação, a língua portuguesa está dividida. Eu tenho história, geografia, eu tenho atualidades, né? Entre outras disciplinas. Eu tenho também o espanhol, é bem interessante. E eu tenho aqui também, nesse menu aqui, que dá acesso tanto para o professor quanto para o aluno, o cronograma de estudo. Se o aluno quiser criar um cronograma de estudo, ele também pode criar esse cronograma de estudo. Tem até um plano aí de como você se preparar, tanto para os vestibulares quanto para o Enem, é bem bacana. Eu realizo uma redação, ele também aqui, né, aí seria um créditozinho a mais, mas se o aluno tiver interesse, eles também corrigem essa redação. Eu tenho algumas aulas ao vivo, que também são disponibilizadas para os nossos alunos, né, então tá vendo? Tem o horário dessa aula, quando que ela vai acontecer, e o reprise dessa aula. Então eu clico, dá para o meu aluno aí também se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. E é legal que eu, como professor, eu posso fazer aquela aula híbrida, né? Quando né, eu tiver aí o retorno das aulas, eu posso disponibilizar para o meu aluno, através de um e-mail, esse conteúdo. Ele pode, através dessa plataforma, pesquisar esse conteúdo e depois na aula eu trabalhar com ele ali, né, esse conteúdo também. Eu tenho os simulados, né, de algumas universidades e do próprio Enem, né, para que o aluno aí possa realizar, tá vendo? Então ele tem um horário, né, o término do período que esse simulado está, né, disponibilizado para que o meu aluno possa realizar. Então ele dá, tá vendo? O tempo máximo de duração, né, dessa prova, desse simulado, para que o meu aluno possa, né, realizar aí de uma forma tranquila. No Explorar, que é esse item aqui a mais, eu tenho as provas do Enem, para que meu aluno aí possa explorar um pouquinho, tá vendo? Provas dos anos anteriores, desde 2012. E aqui eu tenho também, nesse Explorar, eu tenho bancos de exercícios, resumos teóricos, downloads e as videoaulas. Quer ver? Vamos clicar numa videoaula para a gente ver como funciona? Então eu vou lá, ó, eu vejo se eu quero assinar aqui meu plano de aula para ter um pouco mais de aula. Ou eu vou lá aqui numa disciplina, né, e eu vejo alguma aula e vou acessar. Eu vou ver aqui atualidades. Vamos ver. Ó, então eu tenho aqui a disciplina, né, que eu tenho aqui, né, de atualidades, o que tem de conteúdo, e eu tenho aqui ao lado, tá vendo? O período de tempo que esse conteúdo vai ser disponibilizado através dessa aula. Então, vamos pegar aqui, saúde, ó, vou clicar em saúde, que é essa que está no conteúdo aí do cotidiano. Aí eu tenho, né, o chikungunya, a febre chikungunya, né, eu tenho também no contexto aí o ebola, a dengue, entre outras doenças, e eu posso clicar e assistir essa aula que é feita por um professor, e ela tem a duração aí, se vocês perceberem aqui embaixo, de 8 minutinhos. É bem interessante. E aí, beleza? Preparado para mais uma aula de biologia? Sim, que legal, hein? O nosso assunto é febre chikungunya. Então é bem interessante, que é uma aula bem resumida, onde dá aí para o seu aluno aí aprofundar um pouco mais aquele conteúdo que você apresentou para ele, né? Dá para ele aí aprofundar de uma forma bem bacana. Aqui também eu tenho o Tire as Nossas Dúvidas, né, que o aluno pode estar acessando. Então é uma plataforma bem interessante, tanto para o aluno, para o professor, para, né, esse aí aprofundamento, para esse aluno aí que já está se preparando para os vestibulares e para o Enem. Então é uma plataforma interessante, aí esse Study, como essas outras plataformas voltadas para o ensino médio, que aí dá um pouco mais de ênfase ao Enem e aos vestibulares. Vamos agora conhecer uma outra plataforma? Estando aqui para a nossa tela das plataformas disponibilizadas, agora nós vamos conhecer um pouquinho essa plataforma chamada Descomplica, que também segue a mesma linha do Study, voltada aí, né, para o ensino médio e voltada para os vestibulares e o Enem. Vamos conhecer um pouquinho dessa plataforma? Como que eu tenho acesso a ela? Então, para a gente dar a nossa continuidade, como que é esse acesso, né, na plataforma do Descomplica? Então, eu vou liberar para vocês o link, né, através desse PPT.
E para o professor, ele vai digitar ali no campo de login o CPF dele, ele vai realizar o cadastro e vai vir para ele, através do seu e-mail, a senha e o login para que ele possa ter acesso. Para o aluno, é o RA dele, né, da sua matrícula, e também e ele vai lá no cadastro, realizar já nesse cadastro o seu login e a sua senha para que ele possa, né, ter, para que ele consiga utilizar essa plataforma. O Descomplica, também é bem interessante, diferente do Studi, é que ele pode ser utilizado tanto pelo celular quanto pelo computador. Então isso aí vai agradar aí muitos nossos estudantes. Após vocês logarem, essa é a tela inicial do Descomplica, para vocês conhecerem um pouquinho. Então eu tenho lá os nossos dados pessoais, as nossas notificações, o nosso histórico, né? Essa central de ajuda e o sair. Né? Esse é o nosso menu aqui do nosso canto esquerdo. E eu tenho também o nosso plano de 2020, para que o aluno aí comece a pensar e a estudar. Então eu tenho algumas funcionalidades. Entre elas eu tenho os vestibulares, se o aluno quiser, né, ter esse contato aí com os vestibulares, quiser aprofundar um pouco mais, ele tem esse recurso. Também algumas faculdades que estão aí realizando algumas atividades. Mas eles vão disponibilizando aí no decorrer desse processo, né, tanto dessa faculdade do Descomplica quanto dos vestibulares, atividades sem custo nenhum, para que o aluno aí tenha acesso e possa participar. Então, dando continuidade a esse acesso, né, a essa plataforma do Descomplica, eu vou ter aqui tudo sobre o Enem 2020, né, eu vou ter também sobre o Enseja. É legal porque é uma plataforma que dá também para ser trabalhado com os nossos alunos da EJA, né, concursos, Enem e vestibulares. Então eu tenho aí todas essas opções nesse menu aqui para que o meu aluno possa, né, ter esse contato. Então eu vou clicar em um aqui, né, para a gente ver, tá vendo? Já saiu nova data do Enem, calendário, e o meu aluno aqui ele vai conhecendo um pouquinho, né, desse recurso a mais dessa plataforma. Tá? Então eu tenho aqui, tá vendo? Enem e vestibulares, a forma, o plano, qual que é o foco aqui nessas universidades, o que ele precisa ter de foco para que ele possa ter êxito em relação ao vestibular dessas universidades. Então é bem interessante também que essa plataforma ela tem um foco um pouco mais específico, né, em relação a esse estudo. Então ela cria um plano de estudo referente, né, ao que o meu aluno vai apresentar para ela em relação ao que ele almeja, tanto referente ao curso quanto referente aí à universidade que ele pretende ingressar. Então eu tenho também, né, um reforço do ensino médio que ele vai liberando. Como eu estou aqui como professor, ele não vai aparecer para mim. Vamos ver se ele aparece para mim aqui. Ó, tá vendo? Ele não vai aparecer para mim como ele apareceria para o aluno. Para o aluno, esse reforço ele vai aparecendo aqui as aulas e o aluno pode clicar, né, e ter contato aí com essas aulas a mais para aprofundamento daquele conhecimento ou para que ele consiga aí conhecimento que ele ainda não conseguiu aperfeiçoar, que não conseguiu ainda se aprimorar. Então ele vai participar aí desse reforço. Então eu tenho aqui tudo também sobre a plataforma para que o aluno possa conhecer. Ele vai vendo como ela funciona e vai aí da mesma forma que o outro assistindo tanto os vídeos quanto os simulados e realizando os exercícios para que ele possa ter mais esse recurso para estar aí nesse momento aí de pandemia aprimorando aí seus conhecimentos. Então sobre o Descomplica a gente encerra aí com essa fala, né, para que vocês, professores, possam ter contato aí com essas plataformas, né, e possam, né, nas suas aulas online, apresentar para os seus alunos aí essas plataformas que são bem interessantes. Vamos para a nossa próxima plataforma? Para a gente fechar essas plataformas que estão disponíveis para nós aí nesse período de pandemia, dessa parceria da Secretaria, eu vou falar um pouquinho sobre o Explicae. Vamos ver como funciona o Explicae? Vamos ver como é o nosso acesso a essa plataforma? Então, como que eu acesso o Explicae? Eu vou disponibilizar para vocês também, né, o login para vocês, o acesso, né, o link para vocês poderem acessar. E aí, como que eu faço esse login?
eu vou colocar o meu e-mail institucional e a minha senha será o meu CPF. Após esse cadastro, eles vão pedir para vocês atualizarem e colocar uma senha para vocês personalizada. O aluno, para acesso, ele vai acessar por esse outro link que eu vou disponibilizar para vocês, o RA dele, sem espaço, e a data de nascimento dele também sem ponto, para o aluno poder ter acesso ao Explica Aí. Vamos visualizar para ver como ele funciona? Então, gente, essa aqui é a tela inicial do Explica Aí. Vamos entrar para a gente ver como ela funciona? Então, a gente vai entrar. Então, tá vendo? Eu tenho... Aqui é para vocês terminar o cadastro, eu não vou terminar aqui agora. A gente vai só dar uma olhada para ver como que essa plataforma funciona. Eu tenho aqui um menu, né, com os cursos, videoaula, exercícios, tire dúvidas, redações. Esse também é uma plataforma bem completa, que é bem interessante para o aluno ter esse contato, apostilas, provas de vestibulares, né? Então, vou entrar aqui em um caderno para vocês darem uma olhada. Vamos entrar no caderno de português. Tá vendo? Então, eu tenho as aulas, o mesmo esquema da outra plataforma, que eu tenho lá o período, né, o total de aula, né, eu tenho 25 aulas aí de interpretação de textos, e eu tenho o tempo que cada aula demora, né, meu aluno aí possa realizar. Eu tenho um tira dúvidas, o meu aluno ficou com dúvida. Ele consegue tirar essa dúvida? Ele consegue tirar essa dúvida aí na própria plataforma. Eu tenho uma apostila que eu posso disponibilizar para o meu aluno, né, em PDF, e eu tenho aí mais exercícios aí complementares, onde eu posso aí estar trabalhando com o meu aluno e mostrar para ele na onde esse exercício e esse conteúdo caiu no Enem e também em alguns vestibulares. É bem interessante aí esse banco aí de exercícios dessa plataforma. Eu tenho também os simulados, né, tanto referente aí os simulados da própria plataforma, como simulados de vestibulares, que vocês aí também podem estar aí apresentando para os seus alunos. Eu tenho guia do vestibulando para o aluno, referente ao Enem, para que ele tenha aí esse conhecimento. O planejamento de estudo, que é super válido e importante para o meu aluno aí poder acessar. Aqui, ó, ele não está liberado, porque eu não estou cadastrado como aluno, mas se eu tiver cadastrado como aluno, vai aparecer para mim aí esse plano, e para que o meu aluno possa ter acesso aí a alguns materiais. Como eu não sou aluno, eu não tenho acesso a alguns materiais. As apostilas que os meus alunos vão ter acesso e o curso em si que o meu aluno vai estar realizando. Tá vendo? Para mim eu não tenho esse recurso porque eu sou professor, mas o aluno vai ter esse acesso, né, a esse conteúdo. Esse daqui também é interessante, tanto para trabalhar como aluno do ensino regular, quanto para o aluno da EJA também, para que ele tenha mais aprofundamento aí nesse conteúdo. Vou entrar numa videoaula para que a gente possa só ver como ela funciona. Vamos ver uma aula de arte? Então eu tenho aqui a aula de arte, que eu comentei para vocês. Ó, eu vou entrar numa... Ó, tá vendo? Eu não tenho porque eu sou professor, mas vamos ver se eu consigo visualizar essa aula. Ó, eu consigo visualizar. Ele vai liberar. E aí eu tenho essa aula, né, da importância da arte para apresentar para o meu aluno esse conteúdo. Pois é, gente. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre a importância da arte. A arte que está presente no nosso dia a dia, mais do que a gente imagina. Eu tenho certeza que você já teve alguma experiência artística. Então, uma coisa bem interessante, que o aluno também tem essa opção de estar conhecendo as aulas, né, num modelo muito parecido com as outras plataformas, com o horário e assim por diante, para que ele tenha esse contato. E aqui também, se eu quiser achar alguma coisa, eu tenho também aqui uma barra onde eu posso digitar aí o que eu tenho de dúvidas. E eu consigo também ter aqui, esse aqui, as correções das redações que meus alunos vão produzir na plataforma. Eu posso ter aí a correção de 2 redações, aqui pensando no meu cadastro como professor, mas como aluno esse recurso ele é ampliado. Uma coisa que eu deixei de avisar ali nas outras plataformas, e para a gente fechar esse assunto,
é que todas essas plataformas estão disponíveis até o final do ano, até 31/12 de 2020, e essas plataformas do ensino médio, elas vão ter um prazo maior, até fevereiro. Então, até fevereiro aí, o professor aí nesse conhecimento, ele vai poder acessar aí com seus alunos essa plataforma. Eu vou finalizar aqui, né, o Explicae, e a gente finaliza aqui com o nosso último slide. Finalizando aqui, né, o nosso vídeo, espero que não tenha sido muito cansativo para vocês. Aqui tem os tutoriais, tanto no app, no canal de treinamento, no site do Centro de Mídias, né, na seção de materiais de orientação, e no canal do YouTube eu também tenho aí disponíveis esses tutoriais referente a essas plataformas. Então eu gostaria de agradecer em nome da Diretoria de Ensino. Tenham todos aí um bom dia.